que presença excelente nós tivemos já. Passou de num auditório que cabe em 70 pessoas, já tivemos aqui quase 60 pessoas já mobilizadas, que coisa boa, fora o que é o grande evento realmente, que é o virtual, né? Nós estamos com transmissão pela TV, pelas redes sociais, a TV comunitária em diversos canais, enfim, tem bastante coisa acontecendo. Antes de dar início ao próximo painel, embora eu já vá pedir para que a doutora Lisa Marini, que vai ser a mediadora, para que ela, por favor, já venha conosco aqui, doutora Lisa Marini, por gentileza. Que coisa, muito prazer. Eu sei que vai comandar o espetáculo aqui. Eu só pediria um minuto antes da senhora apresentar os participantes desse painel, que o nosso vice-presidente, Amaury Perusso, que é também presidente da FENACC, dos Tribunais de Contas, ele tem uma mensagem rápida para dar aqui. Por favor, Amaury. Nós recebemos dos amigos da área do fisco um manifesto que eles estão... Há uma manifestação nesse momento de denúncia do PLP, Projeto de Lei Complementar número 17/2022, e eu pedi ao Antônio Carlos para fazer um registro aqui dessa manifestação através do manifesto que, então, eles datam lá de 23 de... bom, deixa a data de lado aqui. Entidades do fisco alertam a sociedade sobre o projeto que debilita mecanismos de fiscalização tributária, especialmente do planejamento tributário abusivo, do controle aduaneiro e da repressão à sonegação e à lavagem de dinheiro. O projeto de lei complementar 17/2022, apresentado pelo deputado Felipe Rigoni, do União Brasil do Espírito Santo, em março desse ano, corre o risco de ser votado sem discussão com a sociedade, devido à aprovação de um requerimento de tramitação em regime de urgência. A proposta coloca obstáculos à tributação de grandes contribuintes, à regressão das empresas de fachada, conhecidas como laranjas, impede o exercício do papel normativo e regulador pelas administrações tributárias e a autonomia técnica de suas autoridades, entre outros retrocessos que poderão comprometer a arrecadação tributária e o financiamento de políticas públicas no país. O PLP 17/2022 se apresenta como uma iniciativa legislativa para defender interesses dos contribuintes. No entanto, um código que impeça a fiscalização de atuar não defende contribuintes, mas, ao contrário, faz com que contribuintes paguem mais para suprir manobras de quem não quer pagar. O projeto reproduz direitos e limites da atuação, reduz, a expressão está errada. O projeto reduz direitos e estabelece limites de atuação da administração tributária que já estão previstos na Constituição e no Código Tributário Nacional e nas normas que regulamentam os tributos. Deste modo, onde poderia acrescentar proteção aos contribuintes, os ofende, pois, ao criar amarras para a atuação dos agentes tributários, prejudica os que realmente pagam, a quem caberá uma fatia maior na participação do custeio. Sustentada por uma estrutura tributária regressiva que onera
quem tem menos capacidade econômica, a justiça fiscal é agravada pela sonegação enquanto um mecanismo de aprofundamento de injustiças e dos privilégios de quem tem a maior capacidade contributiva. Após uma análise do PLP 17/2022, os signatários dessa nota conjunta identificam alguns dos dispositivos capazes de gerar danos irreparáveis ao interesse público. Veda à Fazenda Pública formular atos normativos vinculantes que produzam efeitos ao sujeito passivo da relação tributária. Inciso 6 do artigo 25, limita a atuação do fisco ao estabelecer que o pertencimento a um mesmo grupo econômico não enseja solidariedade tributária. Condiciona a desconsideração da personalidade jurídica à decisão judicial. Veda a Fazenda Pública de fazer-se acompanhar pela força policial em diligências, salvo caso de autorização judicial. Extingue definitivamente o voto de qualidades nos casos de empate no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Impede a Fazenda Pública de bloquear, suspender ou cancelar inscrição de contribuintes antes de decisão terminativa em processos administrativos do CARF. Impõe sigilo bancário à Fazenda, impedindo-a de verificar a veracidade dos registros das transações bancárias escrituradas em sua contabilidade. Esta verificação só poderia ser feita após o encerramento dos processos administrativos, comprometendo a fiscalização e favorecendo a sonegação de tributos. Então, há um pedido do conjunto aqui das entidades pela não votação do projeto e vem assinado pelo Sindifisco Nacional, pelo Comitê Nacional de Secretários de Estado de Fazenda, também pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, pelo presidente da Federação Nacional do Fisco, presidente da Federação Brasileira das Associações de Fiscais e Tributos Estaduais, Fórum Nacional de Secretários da Fazenda, Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais e Federação Nacional dos Auditores Fiscais e Tributos Municipais e a Associação Nacional dos Auditores de Tributos dos Municípios e do Distrito Federal. Era esse o registro, presidente. Valeu aí pela oportunidade. Obrigado. Obrigado. E já passo de imediato a condução dos trabalhos para a doutora Lisa Marinho, por favor. Boa tarde, Antônio Carlos, a quem eu agradeço pelo convite para participar desse congresso, que está debatendo temas relevantíssimos, e saúdo também a CONACAT e todos os seus filiados. Boa tarde a todos que estão aqui presentes nesse auditório, a todos que acompanham pelas redes sociais e pela TV. Vamos dar continuidade, abrir os trabalhos do painel que vai discutir sobre a essencialidade do serviço público. Eu gostaria de chamar para compor a mesa o doutor Joelson Dias, ex-ministro substituto do TSE, advogado, por favor. Doutor Felipe Teixeira Vieira, advogado também, mestre em Direito com experiência em Direito Público. E gostaria de saudar o doutor Evandro Capano, que nos acompanha pelo Zoom, advogado e doutor em Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Bem-vindos. A organização do evento pediu para informar que, infelizmente, devido ao adiantado da hora, para a gente não ultrapassar o prazo para encerramento, né, o horário, que não vai haver debate no final, mas as perguntas podem ser feitas, encaminhadas para a Sônia, que ela vai encaminhar aos expositores. Quem estiver acompanhando pelas redes sociais pode também fazer as perguntas normalmente. Passo a palavra, então, para o doutor Felipe
para a sua exposição. Eu tenho tempo de 15 minutos. Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde, Antônio Carlos, a todos que nos acompanham. É uma honra sempre estar aqui falando com a CONACAT e para todos os seus associados. Falar de servidor público é algo muito inerente à nossa banca de advogados. Hoje, nós temos no nosso escopo mais de 40 sindicatos e associações e estamos junto dos servidores públicos, tanto falando sobre sua carreira, falando sobre os seus direitos, suas gratificações e também na hora da dor, né? A gente hoje tem mais de 200 PADs e sindicâncias patrimoniais, onde a gente está junto com o servidor, ombreando, nos seus momentos de mais angústia. Afinal, os servidores, quando eles se encontram nesse momento, eles não encaram somente as suas corregedorias, mas eles encaram também processos judiciais, seja ações civis públicas de improbidade administrativa ou, em alguns casos, inclusive, ações criminais. Foi me pedido pela CONACAT, primeiro, falar um pouquinho sobre a luta da CONACAT na PEC 32, que foi muito importante. Por quê? Porque os servidores públicos estão trabalhando com o intuito único e exclusivo de servir a população. E o que é servir a população? É defender as políticas públicas. Quando se falou da PEC 32 e quando se leu sua redação, era muito claro ali que trocar a estabilidade do servidor público, trocar a perenidade do serviço público por questões transitórias ou de momento. Isso nunca privilegia o Estado, ela privilegia o governo daquele momento. E o quanto isso é benéfico para a população? Uma coisa é você quebrar uma forma de governar, e isso é saudável. Por isso que existem reeleições limitadas, por isso que a alternância do poder é uma das bases dos pilares da nossa Constituição. Só que, ao alternar o governo, a gente não pode perder de vista onde a gente quer chegar, que são as políticas públicas. Elas são basilares, elas são questões definidas para a população. Então, a luta da CONACAT, ela se deu para proteger o bem maior e foi muito importante, foi uma vitória interessante. Passado isso, a gente viveu também a nova lei de improbidade administrativa. E o que ela trouxe? É importante entender o contexto disso. Em 1990, foi criada a Lei 8.112, onde o regime jurídico único foi estabelecido, e dentre as regras, a gente começou a entender como que se funcionaria na prática a 8.112. Pouco tempo depois, a 8429, em 92, estabeleceu a Lei de Improbidade Administrativa, e essa lei também começou a existir na prática. Quando que a gente entende os reflexos de uma nova lei? É interessante pensar. Ela não tem efeito imediato, porque pós-lei existem regulamentos, portarias e a sua utilização na prática. O que é importante trazer todo esse contexto? Porque assim que vem uma lei, a gente não consegue entender quais reflexos positivos, negativos, e se ela tem os seus devidos freios e contrapesos. Dentro da nossa atuação de mais de 10 anos em prol do servidor, principalmente, como disse, na hora da dor, a gente percebe que, por mais que nós tenhamos a estabilidade, por mais que haja a necessidade de proteção do seu cargo por meio de um processo administrativo disciplinar ou uma sindicância prévia, o servidor ele fica à mercê de uma comissão. E que comissão é essa? As normas, a Lei 8.112 foi feita de uma forma onde a comissão ela é inquisitora,
ela é juiz e ela é acusação. Como que a pessoa que te inquere, a pessoa que te acusa, ela tem isenção necessária para te julgar? E não adianta dizer, na prática, que um relatório final de uma comissão, ele é meramente opinativo. Porque simplesmente a gente conhecendo o serviço público, pós um parecer de um relatório final de uma comissão processante, o que acontece? De acordo, demite-se, caça-se a aposentadoria, que é um tema que foi falado no painel anterior sobre a reforma da Previdência. Então, na prática, muitas e muitas vezes eu preciso falar com a propriedade de quem estava lá na prática e de quem está dia a dia na prática. A maioria das comissões, a maioria das corregedorias, data máxima vênia, que é importante falar, são verdadeiras câmaras de gás. A verdade é essa. Muitas vezes os processos administrativos disciplinares, eles começam, muitas vezes, e de novo, perdão pela veemência, começam já com uma decisão pré-definida, um pré-julgamento. E não importa, muitas vezes, o que se é apurado ali. Temos casos e casos e casos trabalhados. Temos caso, por exemplo, senhores, de um servidor que aposentou em 2009 e simplesmente aposentando em 2009, abriu-se um PAD contra ele em 2013 e esse PAD era para avaliar a evolução patrimonial dele de 2009 a 2013. Interessante. O servidor ele se aposentou, quebrou-se o vínculo com a administração pública e, passado isso, foi averiguar a avaliação patrimonial. Aí eu pergunto a vocês, foi avaliar a avaliação patrimonial depois que ele aposentou e estava vendendo coco na praia? Interessante, né? Mas sim, isso aconteceu. Isso foi alegado na sindicância, isso foi alegado no PAD. E sabe qual foi o relatório? Entenderam que não tinha problema nenhum eu quebrar sigilo bancário e averiguar o que entrou na conta do servidor pós-aposentadoria. E graças à nossa resiliência, judicialmente, a gente conseguiu uma liminar suspendendo os efeitos. Mas o parecer da comissão, ela pela cassação da aposentadoria. E sempre tem aquela retórica, não, fica tranquilo. Se tiver alguma coisa errada, o judiciário, ele atua. Atua. Basta ler e basta ser curioso para verificar as jurisprudências em tese do STJ. Tema, PAD. O servidor não tem chance ali também. Infelizmente, a jurisprudência hoje do STJ em relação ao processo administrativo disciplinar, ela foi 100% fundada em uma época justamente muito pós 8.112. E tudo que foi sedimentado, toda a jurisprudência, ela não avalia o real caso de hoje, que é o fato das comissões processantes, elas simplesmente fecharem os olhos. Até porque a 8.112, o rito dela é um rito muito interessante, porque você é notificado para começar um PAD, e ali você não sabe do que você está sendo acusado. Não há delimitado do que você tem que se defender. Ela é simplesmente aberta. E aí você acha que você está sendo investigado por A. Você produz provas de A. Você traz testemunhas para refutar A. Você produz perícia para refutar A. Quando chega o indiciamento, ele te indicia por B. Aí o leigo pensa, não, então agora vamos se defender de B. Não. Por quê? Porque acabou a fase de instrutória de produção de prova. Ali você só tem uma defesa escrita para relacionar o que você já provou contra aquilo. Como? Se você se defendeu de A, como é que você vai relacionar? Não, a prova tal me defende de B. Não, porque você não produziu prova contra B. Então, 8.112, que está em trâmite nessa casa também para ter algumas alterações, ela traz essa anomalia.
Alguns municípios, por leis específicas, corrigiram isso. E aqui vai o elogio até pela norma processante do município de São Paulo, onde se começa pelo indiciamento e ali você sabe do que você tem que se defender. E dali você produz a prova e dali você faz suas alegações finais. E a comissão em São Paulo, ela está adstrita ao indiciamento, ela não pode passar uma vírgula dali. Então, isso é uma coisa importante, uma coisa benéfica. Quando a gente fala das alterações da lei de improbidade, da 8429, ela simplesmente veio a diminuir e dirimir o que foi trazido ao longo do tempo. O que se começou a fazer desde o decreto de 2005, onde se estabeleceu a sindicância patrimonial? Olha, não tem nenhum fato aqui que eu diga que o servidor A tem algum traço de corrupção, não tem um fato, não tem uma denúncia, não tem nada. Mas eu acho que ele é corrupto. O que a comissão começou a fazer? Vou sabatinar todas as entradas. É importante, que é um trecho do painel anterior, do colega que falou sobre as entradas em dinheiro. E o que acontece? As investigações traziam questões muito abertas. Ora, entrou na conta dele no ano X R$500 mil. Só que ele declarou que ele recebeu do órgão dele R$300 mil. Logo, na visão das corregedorias, ele tem 200 mil a descoberto, e desses 200 mil, eu entendo que eu parto da premissa que aquilo é propina. Se eu parto da premissa que aquilo é propina, se vire servidor para me provar que esses 200 mil que entrou a mais na sua conta, diferente do que você declarou de receita naquele ano, não é propina. Isso é interessante. Aí, nesse momento, a gente escuta muito, de muita gente leiga, quem não deve não teme, né? Pois é. Como é que eu chego para um servidor, hoje nós estamos em 2022, e falo, olha, o que é aqueles R$2.000 que entrou na sua conta em 2014, em janeiro, especificamente dia 23? O homem médio, ele não vai saber isso. Ninguém vai saber isso. Então, começou-se uma devassa em vários servidores. Por que eu trouxe esse exemplo aqui? Porque a nova lei de improbidade falou uma coisa óbvia. Só há enriquecimento ilícito se tiver a vinculação com o cargo, que é importantíssimo, e se tiver um fato que envolva o cargo. Então, se eu, produtor rural, além de servidor público, sonego o meu tributo e não declaro que eu recebi aquele valor advindo da atividade rural, por mais que eu tenha variação patrimonial descoberto, eu não tenho enriquecimento ilícito punível com a perda do cargo pela lei de improbidade. Por quê? Porque simplesmente a lei de improbidade é para punir o servidor ímprobo que recebeu algum valor para cometer alguma atividade ímproba. Então, quando eu tenho a vinculação com o cargo, quando eu não tenho a vinculação com o cargo, eu não posso ser punido, eu não cometo improbidade, eu não cometo ato de improbidade, eu não posso perder o cargo. E essa alteração é importante, sabe por quê? Muita gente perdeu o cargo. O STJ entendia que, independentemente da vinculação com o cargo, o enriquecimento ilícito era punível com a perda do cargo. Era pacífico no STJ isso. E essa lei altera. E é lógico. Isso, na verdade, deveria ser lógico. Como é que eu vou perder meu cargo por algo que eu não fiz em razão do cargo? Não faz sentido. Não faz sentido. E outra coisa, só é considerado enriquecimento ilícito se eu provar que foi diante de algum ato em razão do cargo. Se eu não tenho um ato. Então, simplesmente, é um freio e contrapeso para a comissão que, se o servidor não conseguia provar que aqueles R$2.000 que entrou na conta em 2013, ele perdia o cargo. Agora a comissão, no mínimo, tem que provar que, poxa, eu estou investigando ele, porque em 2013 entendia-se que ele teve a denúncia aqui que ele era um cara corrupto, que ele recebia dinheiro para fazer tal coisa. E aí tem esse valor que entrou. Aí começa a haver uma vinculação. Então, as promoções, as diferenças da nova lei de improbidade veio para proteger e trazer justiça ao servidor até em suas defesas em momentos mais difíceis.
Então, assim, já estamos no adiantado da hora, eu queria estreitar. Então, meu amigo Antônio Carlos, é muito importante a briga da CONACAT. Os servidores públicos, eles precisam ser defendidos. Os servidores públicos, eles precisam se unir. E os servidores públicos têm que continuar entendendo que a dor do outro pode vir a ser a minha dor. E, por isso, os servidores públicos nunca podem esquecer da sua natureza frágil. Porque, volta e meia, os servidores públicos, eles passam a ser o alvo da sociedade. Servidor público ganha bem, servidor público enriquece, servidor público, como foi dito muito na reforma da Previdência, os servidores públicos têm privilégios. E até como o deputado falou mais cedo, não há privilégio nenhum, falando em Previdência, quando você tinha um pacto geracional, onde você simplesmente contribuía mais que os outros e o mínimo era você receber em razão do que você contribuiu. Não é a favor do sistema contributivo. Então, eu queria agradecer a oportunidade, queria encerrar minha fala aqui e passar para a colega. Obrigado. Muito obrigado, doutor Felipe. Você permanece conosco. Vai precisar se retirar? Pode a qualquer momento. Obrigada. Então, de imediato, já passo a palavra para o doutor Joelson, da sua exposição, também por 15 minutos, por favor. Muito boa tarde. Vou pegar o microfone. Eu inicio assim a minha manifestação para que as pessoas com deficiência visual, cegos e cegas, tenham noção exata de onde eu me encontro, já que as caixas de alto-falante acabam por harmonizar o som e dificultam ou mesmo impedem a identificação do interlocutor. Nós falamos com toda certeza de um serviço público sustentável e também inclusivo. Então é muito importante que a gente adote nas nossas ações todos os recursos de acessibilidade. Espero que na edição final do nosso congresso, presidente Antônio Carlos, tenhamos o intérprete, a intérprete de Libras e também as legendas para possibilitar chegar a toda a comunidade surda os importantes temas e conteúdos que discutimos neste evento. Eu tive a grata oportunidade de ser convidado para falar sobre o direito constitucional ao serviço público de qualidade, educação, saúde, segurança e outros. Mas preciso começar com uma nota que me parece imprescindível, sob pena de não se justificar este congresso, estas importantes discussões que fazemos. Afinal, a emergência de líderes populistas afronta abertamente as regras de convivência democrática. Essa situação resulta em um quadro preocupante para o futuro da democracia. Fake news, desinformação, discurso do ódio e violência política, inclusive contra as mulheres, impactam no mundo em que se importou para a política a lógica de funcionamento das grandes plataformas das redes sociais, do engajamento, como muito bem nos explica Giuliano da Empoli em Os Engenheiros do Caos, em que o jogo não consiste mais em unir as pessoas em torno de um denominador comum, mas ao contrário, em inflamar as paixões do maior número possível de grupelhos para em seguida adicioná-los mesmo à revelia. Para conquistar uma maioria, eles não vão convergir para o centro, e sim unir-se aos extremos. Ou ainda, segundo o professor norte-americano Lawrence Lessig, diferentemente daquele em que a mídia tradicional tinha o benefício de manter o debate público mais centrado nas prioridades do momento, blindando-o contra os extremismos, neste novo mundo, as decisões empresariais, orientadas por algoritmos, não hesitam em recorrer à divisão e ao conflito no debate político para ampliar lucros e números de seguidores distribuídos por guetos virtuais. E assim,
corroendo, erodindo as instituições democráticas, mediante a disseminação de ódio nas redes sociais, as ações realizadas ao nível do discurso oficial e da prática das elites governamentais, que estimulam no atacado uma política rica na produção de desconfiança, repulsa e ressentimento. É o que nos ensina Frederico Alvim em uma verdadeira prospecção de toda a doutrina que trata justamente das implicações do populismo e a ameaça ao futuro da democracia. Levitsky e Ziblatt se referem à rejeição das regras democráticas e à negação da legitimidade dos oponentes como facilitadores da implementação da política do nós e eles, ou seja, da imposição de uma política autoritária, próxima de um neofascismo. Com isso, a democracia morre pelas mãos dos líderes escolhidos pelo próprio povo. Nas palavras do ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a democracia é um corpo em estado de alerta. Há muitos parasitas na corrente sanguínea desse hospedeiro. O cenário atual se compõe de vários sintomas que gravitam em torno de graves questões socioeconômicas. Passam por visões agudas da corrupção, insatisfação com a atuação de agentes políticos, decomposição de valores culturais, desinformação, disseminação do ódio, práticas recrimináveis das elites governamentais e alcançam a proposital produção de desconfiança e chegam mesmo ao ressentimento e à hostilidade como ação política. Eis aí, então, uma primeira conclusão dessa minha manifestação. Toda essa reflexão que ora realizamos sobre todos esses temas tão atuais desse importante e prestigiado Congresso não terá absolutamente nenhum sentido, nenhuma razão de ser, se tudo não ocorrer em um regime democrático, livre de atos de exceção, do ódio, da violência e da intolerância. E passando mais propriamente ao tema que objeto do convite, honroso convite que me foi formulado, registro que a ideia de serviço público está intimamente ligada ao modelo de Estado adotado em determinado momento histórico, aos objetivos propostos pelo Estado, a sua forma de organização e os modos de materialização dos direitos sociais. Muito na linha do que o deputado Rogério Correia já nos antecipara, no sentido de qual a opção, qual o modelo de Estado que queremos. E é claro que um Estado de exceção, arbitrário, antidemocrático, autoritário, será absolutamente diferente na sua compreensão, na sua consecução do serviço público, se é que se pode cogitar disso em um Estado de exceção, em relação a um Estado democrático e de direito, e eu acrescento sempre, sustentável e inclusivo. A passagem para o Estado social de direito irá reduzir ou mesmo eliminar o cunho classista que os direitos sociais e as liberdades individuais ostentavam. Não só os direitos políticos são paulatinamente estendidos até se chegar ao sufrágio universal, como os direitos sociais, econômicos e culturais vêm a interessar a generalidade das pessoas. Então, o que temos hoje, na verdade, é um Estado constitucional social. Foi isso que quis e fez a nossa Constituição de 88. Parte da real desigualdade de classes e apresenta-se como o remédio sobre os excessos do individualismo econômico capitalista. Nas palavras de Fernando Segovia, é um constitucionalismo reparador, corretor dos extravios liberais. A solução estatal, a questão social. Ocorreria uma inter-relação, uma solidariedade de economia e sociedade que leva à jurisdicionalização da vida socioeconômica.
Direitos que eram antes considerados individuais socializam-se. Trabalho, saúde, educação e propriedade. Trata-se de restringir o individualismo liberal em benefício da sociedade organizada pelo Estado. E como bem observa Canutilho, um importante autor constitucionalista português, a finalidade precípua dos direitos sociais e os respectivos serviços públicos e as políticas públicas que os concretizam é assegurar a existência de condições materiais essenciais para a fruição dessas liberdades e para a consecução da democracia. Ou seja, não é só uma questão de sobrevivência, mas é uma questão também democrática, por meio de garantir não apenas uma igualdade formal, mas, sobretudo, uma igualdade material. Percebeu-se que, sem acesso aos direitos sociais, o indivíduo não era capaz de se desenvolver plenamente como pessoa e concretizar a sua liberdade de participar na vida pública e política. Tais direitos devem ser vistos na sua perspectiva instrumental, pois viabilizam o exercício real e concreto de outros direitos fundamentais, os direitos, as liberdades, as garantias, e que todos, conjuntamente, contribuem para a realização da dignidade humana. Bom, são vários os tratados internacionais, o Brasil ratificou todos os tratados internacionais, tanto no âmbito da Organização das Nações Unidas, como a OEA, a Organização dos Estados Americanos, que acabam por se tornar vinculantes, determinando a responsabilização até mesmo internacional do Brasil em caso de violação dos direitos ao trabalho, à justa remuneração, o direito de formar e associar-se a sindicatos, o direito a um nível de vida adequado, o direito à educação, o direito das crianças não serem exploradas e o direito à participação cultural na comunidade. Nesse mesmo viés, sabemos todos, veio também a nossa Constituição de 88, garantindo no artigo 6º os direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, trabalho, moradia e muitos outros. Jörg Neuner destaca que os direitos sociais têm como função assegurar a liberdade, na medida em que esses direitos constituem uma condição fundamental para o exercício da liberdade do indivíduo. A democracia, vejam, sempre a noção recorrente de democracia, já que o princípio democrático de direito ameaça cair no vazio se os cidadãos forem privados de independência econômica e de outras necessidades existenciais. E, finalmente, o tratamento igualitário, na medida em que visam uma relativização das situações de desequilíbrio e uma equiparação material dos indivíduos. Os direitos sociais são, assim, direitos de necessidade, tem a ver com as condições de existência da pessoa. Temos como contrapartida, na maioria das vezes, a prestação de bens e serviços públicos que dependem de uma ação modificadora das estruturas econômicas, sociais e culturais. Desfrutar de um direito subjetivo, no caso dos direitos sociais, conforme nos diz Cristina Queiroz, significa ter o poder de requerer perante outro sujeito, os poderes públicos, no caso, determinado comportamento, pois o conteúdo de direito social pressupõe um serviço público, ou seja, um dever de proteção, mas também uma ação positiva que o respectivo titular pode exigir a outro sujeito de direito, como eu dizia, os poderes públicos. Então, é na ótica dessa constitucionalização dos direitos sociais que vimos que não é apenas o direito a um standard mínimo de vida, como nos ensina Canutilho, mas também o status social do indivíduo pressupõe de forma inequívoca o direito a prestações sociais, como saúde, habitação e ensino. É daí, então, de todos esses instrumentos normativos da Constituição, desses tratados, que se extrai a força jurídica, a força normativa desses direitos, por ser irradiação do princípio constitucional da dignidade humana,
naquela concepção de Hannah Arendt, que o indivíduo não pode se constituir jamais em um meio para qualquer fim. Tudo que se realiza, tudo que se concebe não tem outra razão de ser a não ser atender o próprio indivíduo. E assim, o Estado Social de Direito consagra-se como principal propulsor da concretização dos direitos sociais, a função redistributiva na sociedade, por meio justamente dos serviços públicos e das políticas públicas. Como o serviço público é um bem relevantíssimo da coletividade, o Estado então avoca para si por serem consideradas imprescindíveis, necessárias ou convenientes para a sociedade em determinado tempo histórico essas atividades, retirando-as, salvo exceções da iniciativa privada. E é direito do administrado, como vimos, exigir a prestação adequada dos serviços públicos, consentânea com todos os princípios informadores que já vimos, justamente na expectativa de atender satisfatoriamente às suas necessidades básicas. E é nesse contexto que Romeu Bacelar Filho, por exemplo, preconiza a existência de um direito fundamental ao serviço público adequado, que é o que estaria no inciso 4 do artigo 175 da Constituição da República, conceituando o Romeu como direito a exigir do Estado, administração, prestações positivas de fornecer utilidades ou comodidades materiais consideradas necessárias, imprescindíveis, não somente para a pessoa, não somente para os indivíduos, mas para a própria coletividade. Enfim, eu teria muito mais para acrescentar, mas o tempo precisa mesmo ser limitado para que possamos ouvir também os demais palestrantes. Eu tenho o texto escrito, deixarei com a organização do evento para a sua eventual publicação. E só queria terminar dizendo da importância da mobilização, da importância de eventos como esse para a capacitação de todas nós. Eu uso sempre o feminino no sentido de pessoa, e por isso terminar agradecendo imensamente o presidente Antônio Carlos pelo convite que me fez, saudar toda a plateia que me acompanhou com tanta atenção, nas pessoas dos meus queridos dirigentes sindicais, o Nadir do Sinfasfisco e Regina do Sindicema, em Minas Gerais. Cumprimentar a todos os palestrantes, todas as palestrantes na pessoa da doutora Sara Campos, saudar aqui a moderadora, doutora Lisa, que também tem conduzido esse nosso painel de debates, e os doutores Evandro e Felipe, com os quais tive a honra de compartilhar essa mesa, agradecendo a CONACAT pela oportunidade que nos deu a todas para refletir, discutir sobre temas tão importantes para a nossa cidadania. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Joelson. É realmente um tema instigante. Eu estou ansiosa para ler o seu texto, porque estou aqui ainda refletindo sobre tudo que o senhor está falando e ainda não consegui digerir tudo. Agradeço por disponibilizá-lo para todos. Vou passar, então, direto a palavra para o doutor Evandro Capano, que nos ouve bem. Ouço, muito obrigado, doutora Alissa Marini. É uma oportunidade, uma honra estar presente ainda, que online. Peço minhas excusas, eu estaria presente de maneira física em Brasília, mas a advocacia tem dessas coisas, A gente não manda na nossa agenda e acabou que o magistrado A, B e C acabou me notificando para uma audiência. Mas quero agradecer à CONACAT, na pessoa do Dr. Antônio Carlos Fernandes Júnior, aos palestrantes, todos os demais, ao professor Felipe Teixeira Vieira, ao meu ministro Joelson Dias, brilhante a palestra, e a sua pessoa que vem realmente conduzindo de maneira brilhante os trabalhos. Falar sobre a essencialidade do serviço público do Estado brasileiro, especialmente na proteção às minorias, é sempre um tema interessantíssimo, porque é um tema que está sempre com novas tendências e situações que nos levam à reflexão. Começar na nossa peroração aqui, dizer que o Estado brasileiro, e já vi muito, muitos pessoas falam assim, Estados Unidos da América,
A Constituição é de 1776 e lá está até agora, e sem grandes modificações. A nossa Constituição é de 88 e já temos uma nova Constituição em todas as modulações, interpretações do STF. Mas lembrar, quem faz esse discurso, que a Constituição dos Estados Unidos da América é uma Constituição do Estado liberal de direito, né? Naquele momento em que nós garantimos direitos e garantias individuais, e constituiu-se, da onde vem a Constituição, o Estado. E não se preocupou, né? Não nos preocupamos com as grandes questões sociais, até porque tínhamos o laissez-faire, laissez-passer, né? E isso levou-nos ao crack da Bolsa, né, da década de 20, nos levou a grandes situações, e o Estado teve que intervir. Estado mais pesado, Estado menos pesado. O fato é que, né, tivemos a nossa Constituição de Weimar, depois tivemos, né, a Revolução Mexicana, e realmente precisou que o Estado disciplinasse esta dificuldade, ou todo este aparato necessário para que um Estado, né, especialmente um Estado como o brasileiro, que congrega outros estados dentro desse Estado, né, nós temos vários Brasil, né, distribuídos pelo nosso Brasil, foi necessário realmente nós evoluirmos por uma Constituição, né, do nosso chamado Estado Social de Direito. E nós somos uma clássica, né, Constituição do Estado de Direito, né, tive essa oportunidade de morar, né, e ter o mundo acadêmico fora, e muitos me perguntavam, falavam assim, poxa, a Constituição de vocês disciplina até o processo legislativo. Eu falei, sim. E contava a eles depois, lei Teresoca, como se faziam, né, lei Fleury, e de um momento para outro, né, se fazia modificação da legislação a bel prazer, e fui contando das dificuldades que tem, né, nesse Estado brasileiro, e o motivo pelo qual nós constitucionalizamos tantas coisas, adquirindo realmente essa perspectiva de uma Constituição liberal de direito. Feito esse primeiro painel, é importante que, dentro, né, e a fala do ministro Joelson Dias é perfeito, né, nada funciona sem democracia. O problema é que o conceito de democracia, e eu me lembro do livro do italiano, me fugiu o livro italiano agora, perdão, daqui a pouco vejo, Giovanni Sartori. O Giovanni Sartori, ele define vários tipos de democracia, mas em todos eles, o Sartori diz que é, né, crucial que nós não levemos tanto a ferro e a fogo aquela definição que nos traz o Lincoln, né, o governo do povo, pelo povo e para o povo, porque isso efetivamente não diz nada, não circunscreve em absoluto o objeto de estudo. Eu gosto da definição que diz, né, que a democracia é, sim, o governo da maioria, mas respeitadas as minorias. Aí sim é possível que nós tenhamos uma convivência social. Porque se eu alijar as minorias, ou se for sempre o voto da maioria, esse governo me parece que não é tão democrático, e sim, este governo é um governo, como diz, da maioria. Ou seja, um governo em que o mais forte prevalece sempre. De maneira que, repito, o governo democrático é o governo da maioria, respeitadas as minorias, motivo pelo qual nós temos, inclusive, né, duas casas de controle, duas casas legiferantes, que podem proporcionar a essas minorias eventuais trocas, no bom sentido da palavra, né, quando ocorre, né, sai o autografado o projeto, eventualmente, da Câmara para o Senado, e, né, se começa a discutir, olha, vou apoiar, não vou apoiar, né, e se troca, no bom sentido também político da palavra, né, aquela necessidade daquela minoria. Até porque se nós não atendemos as minorias nunca, justo que elas peçam a separação, comece um movimento separatista, como a gente vê na Espanha, como a gente vê em N outros lugares, né? Mas por que eu foquei na minoria? Justamente porque nós estamos discutindo da essencialidade do serviço público nesse projeto de minorias. E não basta, e aqui sim a discussão novidadeira, porque o que eu disse até agora,
todos os senhores que são professores doutores, todos os senhores que estão afetos a essa discussão, esse movimento sindical atual que nós temos, falei o óbvio para os senhores. O que talvez nós tenhamos a necessidade de dizer é que o Estado brasileiro, o edifício jurídico brasileiro, né, e eu vejo muita gente falando disso, ele tem como fundamentos, veja que não é um princípio, um próprio princípio, fundamento. E inicia no artigo 1º, a República Federativa do Brasil, a União Indissolúvel de Estados, municípios federais, Distrito Federal, tem como fundamento, ou seja, na visão kelseniana, na visão do Kelsen, naquele edifício jurídico que nós temos, a fundação desse edifício se bate, soberania, o povo brasileiro se autogoverna. 2, cidadania, e aí eu gosto muito da definição, também dita pelo ministro Joelson Dias, da Hannah Arendt, que diz que cidadania é o direito de ter direitos adquiridos na participação política. Muito interessante esse conceito que a Arendt traz para a gente. E depois, dignidade humana. E é incrível que dignidade humana pode ser feita uma definição pelo ponto de vista da filosofia, pelo ponto de vista da política, mas normalmente quem faz e discute dignidade humana são os operadores do direito. E a gente pergunta para o operador do direito, tá bom, define para mim o que é dignidade humana. Dignidade humana e aí vem as definições, né, que a gente não consegue enxergar muito o objeto. Eu gosto de uma definição de dignidade humana que diz o seguinte, e aí tem a relação umbilical com proteção de minoria, mulheres, crianças e adolescentes, violência doméstica, né, no caso das mulheres, idosos. A melhor definição que eu tenho é o conjunto de normas garantistas. E aqui a gente abre. O ser humano tem 5 plexos. 5 plexos. O ser humano é físico, né? Isso é apreensivo pelos órgãos sensoriais, o toque. Depois do plexo físico, nós temos o plexo moral. Depois do plexo moral, nós temos o plexo intelectual. Veja que moral, já Aristóteles definia essa diferença do que é moral. E ele mesmo, voltando lá atrás, dizia que intelectualidade é uma coisa, é transmissão de massa crítica. Intelectualidade é aquilo que nós estamos fazendo exatamente nesse momento. Diferente de moral. Eu conheço muito professor doutor que tem uma intelectualidade extremamente desenvolvida, mas a moral péssima. Né? Conheço muita gente que não tem acesso, não teve acesso à educação, portanto, uma intelectualidade dentro dessa situação de um conhecimento acadêmico pequeno, porque não teve acesso, mas uma moral inquebrantável, o que pega, devolve, o que promete, cumpre, o que acende, apaga, o que pega, devolve. Né? Então, são coisas realmente distintas. Depois, fé, melhor filósofo para a gente ler fé é Leibniz. Leibniz traz uma concepção de fé como a verdade revelada, e essa não dá para a gente discutir, motivo pelo qual, inclusive, num Estado que garante dignidade humana, não pode impor fé para ninguém. Caso contrário, a gente vulnera. E depois, inclusive, sucessão. E quando eu pergunto aos meus alunos aqui na Universidade Mackenzie, em São Paulo, o que é sucessão, normalmente eles me falam, a transmissão de bens. Sim, isso é uma consequência, né? Para nós, da garantia da dignidade humana, você ter a sucessão é o direito de escolher o seu parceiro. Porque se eu voltar 2 séculos atrás, faço a brincadeira com as meninas na sala de aula, eu falo, você quer ser nobre ou plebeia? Ela, eu só quero ser nobre. Então você vai casar com quem seu pai determinar. Né? Então veja que não se escolhia, não se podia ter o direito à sucessão. O seu pai escolheria por você, né? Se não, seu irmão mais velho escolheria por você. Hoje está garantido o direito de escolher o seu parceiro. E digo mais, né? Se você tem todas essas liberdades emplacadas dentro do conceito de dignidade humana, reitero a definição que eu ia dizer. O conjunto de normas garantistas que protegem os plexos físico, moral, intelectual, fé e sucessão compõem dignidade humana. Esta é uma definição jurídica, né? Para o jurídico passamos pela norma. E isso é importante porque qual a essencialidade de um Estado que tem como fundamento a dignidade humana dentro das suas carreiras jurídicas? Ora, acompanhar, preservar e desenvolver instrumentos cada vez melhores de garantia
destes plexos do ser humano. E é isso que nós esperamos do Estado brasileiro, é isso que nós esperamos de uma especial, e especialmente aqui no CONACAT, do especial servidor, que são carreiras de Estado. É isso que nós precisamos, senhores. Num contexto mais à frente, e aí eu faço coro uma vez mais com o ministro Joelson Dias, eu lembro, né, da questão de John Rawls. John Rawls fala, né, do liberalismo político, em que ele faz uma teoria toda dizendo que dentro, óbvio, de um Estado em que você tem diversas categorias e diversas pessoas dentro dessas peculiaridades humanas, diversos credos, diversos tipos de visão de mundo e de Estado, como compor um mínimo ético para que nós possamos viver em harmonia naquela situação. E aí ele mesmo responde, né, que existem alguns temas que devem ser cristalizados, né, para que nós possamos desenvolver, né, a proteção justamente das minorias. Nisto é que reside a importância. Poderia também falar muito mais, né, mas estou dando aqui os meus 15 minutos, e poderíamos continuar com essa discussão por horas. Mas paro aqui, né, fico aguardando as perguntas, e nas perguntas a gente sempre desenvolve mais alguma coisa. Poderíamos falar de Nicholas Luhmann, teoria dos sistemas, que também é muito importante para nós nesse sentido, mas quero agradecer uma vez mais a possibilidade, a honra, o privilégio de ter participado, de estar participando aqui do Congresso da CONACAT, dizer que estou à disposição do presidente Antônio Carlos Fernandes Júnior, com quem almocei na última vez na Associação dos Delegados de Polícia Civil do Estado de São Paulo, entidade da qual nosso escritório é o Departamento Jurídico, com muita honra, muita galhardia, e aqui lembro o que falou o doutor Felipe, não é fácil, né? Concordo e tenho com o doutor Felipe essas agruras, né, de estar na corregedoria, de estar nos processos criminais em especial, né, defendendo o servidor público, de maneira que o trabalho não é pequeno. Aliás, eu só não estou aí fisicamente com os senhores, porque hoje eu tive 2 audiências. Quero agradecer, dizer que foi uma oportunidade, beijo no coração de todos e deixar um abraço especial para o meu amigo da Associação dos Delegados, o doutor Robson Fernandes, que é, né, uma pessoa ímpar, né, e que tem me ajudado no ponto de vista da filosofia, das grandes discussões. Meu amigo Dr. Robson, sempre à disposição para o café com o senhor, e o senhor agrega muito nesse neófito do direito aqui. Um beijo, um abraço, e fico à disposição, né, de todos vocês, com muito orgulho. Muito obrigado, senhores, senhoras. Estamos cumprindo com o horário. Antes de encerrar, eu gostaria de agradecer novamente à CONACAT e dizer que foi uma honra estar aqui hoje. Eu, ao lado de nobres e renomados juristas, né, aprendi bastante com meus colegas expositores sobre a fragilidade atual dos processos disciplinares, a importância da união dos servidores públicos em prol dos seus direitos, como disse bem o doutor Felipe, e agora renovou o doutor Evandro. Gostei demais da apresentação do doutor Joelson e a importante reflexão que ele fez sobre a atual conjuntura política, a ameaça de um estado de exceção, importante reflexão que devemos fazer sempre, especialmente numa fase de pré-eleição. E o Estado Constitucional Social, que foi a ideia da brilhante palestra, que eu estou ansiosa para ler. E agora, fechando com a palestra do Dr. Evandro, que trouxe esse conceito de dignidade humana, bastante interessante, sobre os diversos plexos do ser humano e a importância do Estado de criar esses mecanismos para proteger e garantir as minorias. Bem, com isso, nós chegamos ao fim. Mais uma vez, agradeço a participação de todos aqui presentes, de todos que acompanharam pelas redes sociais. As perguntas podem ser enviadas. Quem estiver aqui, tiver perguntas, pode deixar por escrito com a Sônia, como a gente já havia combinado. E lembro que amanhã será o segundo dia do Congresso. Convido a todos para estarem novamente presentes. Dr. Joelson, gostaria de fazer alguma consideração final?
Só de agradecimento mesmo, renovar os agradecimentos e dizer da importância de, justo num momento como esse, já praticamente em pleno período eleitoral, a gente ter um espaço tão privilegiado, com pessoas tão qualificadas, representativas das suas respectivas categorias, participando dessa importante discussão. Nós temos que definir o modelo de Estado que queremos e não pode ter um espaço mais privilegiado do que esse para que a gente possa avançar nesta discussão, no difícil mistério, na difícil tarefa de convencer as próprias categorias da importância de definirem bem o seu voto, fazerem bem as suas escolhas para não elegerem partidos, eventualmente candidatos e candidatas que não tenham esse apreço pelo serviço público, pelas políticas públicas, eventualmente até mesmo pela própria democracia. Muito obrigado. Muito bem. Doutor Evandro, gostaria de fazer alguma consideração final? Vou agradecer realmente e deixar um beijo no coração de todos. Muito obrigado. Então, damos por encerrado. Boa noite a todos. Bom descanso. Até amanhã.